Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta quarta-feira, metade de semana, em um momento de expectativa. Daqui a pouco sai a nova taxa Selic, a nova taxa básica de juros da economia brasileira, e não se espera nada muito bom. Pelo contrário, uma expectativa de um novo aumento na taxa. O que se espera saber qual vai ser o tamanho dessa elevação da taxa básica de juros, a Selic. Então, essa é a expectativa desse início de noite, decisão do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. Bom, enquanto isso, nós vamos iniciando o nosso programa conferindo os nossos indicadores dos mercados agrícolas e financeiros nesta quarta-feira. Vamos começar pelo mercado financeiro. Cotações do dólar hoje em queda forte, hoje 1,3%. Nós estamos vendo aqui no nosso quadrinho. Dólar fechando em queda de 1,3%, R$ 5,09 a cotação da moeda americana no encerramento dos negócios do dia, exatamente em função da expectativa que existe no mercado com relação à nova taxa Selic que vai ser divulgada daqui a pouco. Índice Bovespa, o mercado de ações disparou hoje, subiu fortemente aqui 2 pontos percentuais o índice Bovespa na B3. Mercados de ações lá fora, o índice Dow Jones fechou em alta hoje, 1,6%, o índice DAX na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, com alta forte também, recuperando-se da queda de ontem, 3,8%. E um destaque especial para o petróleo. O petróleo voltou a cair nesta quarta-feira, queda expressiva até de 1,8%, petróleo tipo Brent, negociado a $98 e uns quebrados o barril, petróleo tipo Brent, que é referência para o mercado internacional e inclusive para o nosso aqui no Brasil. Lembrando que o petróleo no mercado internacional chegou a bater perto dos $140 o barril na semana passada, diante das incertezas com relação à guerra da Ucrânia e outros fatores que vinham influenciando bastante esse mercado e influenciando e também inflacionando esse mercado. E, de repente, os preços começaram a desabar diante de um conjunto de expectativas aqui. Uma delas é a possibilidade aqui de uma trégua, de um cessar-fogo na guerra lá entre Rússia e Ucrânia. Isso predominou como efeito de baixa nos mercados de commodities hoje também, a gente vai ver daqui a pouquinho, e no petróleo em particular. Lembrando que é uma região importante em termos de exportações de petróleo, a Rússia é o segundo maior exportador mundial, e tudo isso tinha afetado bastante os preços do petróleo, que subiram fortemente nos últimos dias, como eu disse, perto dos $140 o barril. E agora estamos aí na faixa dos $98, ou seja, até um pouco abaixo de antes do início das hostilidades lá entre Rússia e Ucrânia. E isso, claro, gera toda aqui uma expectativa com relação ao que vai acontecer com os preços dos combustíveis aqui no Brasil, que subiram na semana passada, na esteira dessa alta forte dos preços, exatamente na semana passada. O mercado recuou, agora até o próprio presidente da República cobrando da Petrobras uma decisão oposta agora, ou seja, baixar os preços que haviam subido. Polêmica grande aqui, com críticas do próprio presidente à direção da Petrobras, sobre essa decisão que ele considerou apressada, que tinha pedido um dia a mais para decidir se aumentavam ou não os preços. A Petrobras não obedeceu a esse pedido e corre rumores até de que o presidente está cogitando da demissão, mais uma demissão de um presidente da Petrobras em função desse desacerto sobre os preços do petróleo. O que mais? O dólar index lá fora caiu hoje, 0,7%. Ouro também com queda, 0,2%. Bom, expectativa com relação ao Copom aqui no Brasil, e também hoje tivemos outra decisão de Banco Central, nesse caso do Banco Central dos Estados Unidos, que decidiu começar a elevar as taxas de juros americanas também, pela mesma razão que aqui no Brasil se espera novos aumentos na taxa Selic, a nossa taxa básica de juros. O aumento da inflação nos Estados Unidos, fala em coisa acima dos 4% para esse ano. No ano que vem também não vai ser muito baixa a inflação, embora menor que a desse ano. Tudo isso está levando o Banco Central americano, depois de vários anos de taxas próximas de 0 a 0,25%, taxa básica de juros do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, e hoje o banco anunciou um aumento para uma faixa de 0,25 a
0,50, né? Baixinha comparada com a nossa, mas é um início. Segundo o Banco Central americano, isso é apenas o início de uma possível onda de novas elevações nas próximas reuniões do Banco Central americano. Ao longo do ano, se fala em 3, 4 novos ajustes da taxa de juros para tentar conter a escalada inflacionária também nos Estados Unidos, em boa parte por conta da Covid e mais recentemente também pelo efeito das fortes altas dos preços do petróleo. Bom, aqui no Brasil, daqui a pouquinho a gente vai dar aqui, estamos aguardando aqui a decisão do Copom sobre a taxa de juros aqui no Brasil. A taxa que está agora em 10,75%, 10,75% ao ano, expectativa que suba R$1 pelo menos para 11,75, mas pode haver alguma surpresa aqui com algum aumento eventualmente acima dessa expectativa, que é quase unanimidade do mercado unanimidade do mercado nesta quarta-feira, ou seja, uma elevação de 1 ponto percentual para 11,75. Vamos ver se confirma. Bom, enquanto isso, vamos em frente com as nossas informações, com o fechamento das bolsas internacionais no dia de hoje. Vamos começar pela Bolsa de Chicago. Chicago, soja caindo hoje, 0,6% no encerramento dos negócios do dia. Basicamente, foi um dia de muita volatilidade no mercado de soja, acompanhando bastante os demais grãos, especialmente milho e trigo, que tiveram um comportamento bem mais negativo hoje. Milho caiu 3,6%. Dois fatores, basicamente, contribuíram para esse comportamento, 2 ou 3. A preocupação que segue com relação aos desdobramentos da guerra na Ucrânia. A Ucrânia é um grande exportador de milho. Existe uma preocupação sobre a próxima safra ucraniana de milho. A Ucrânia é um grande produtor e exportador e possivelmente vai ter dificuldades em plantar aquilo que pretendia plantar de milho esse ano, uma safra que está por começar por lá e, claro, enfrenta dificuldade em função da própria guerra que atinge o país praticamente todas as suas regiões. Por outro lado, queda na produção de etanol nos Estados Unidos, etanol de milho, também foi outro fator que influenciou negativamente no comportamento dos preços do milho em Chicago, com essa forte queda de 3,6%. O aumento do juros nos Estados Unidos também, tudo isso é um fator também de encarecimento do custo do dinheiro, tem influência também nas cotações de algumas commodities, no caso do milho e também do trigo não é diferente. E o destaque hoje foi o trigo desabou hoje, é o 7,5% na Bolsa de Chicago, queda bastante forte, refletindo volta das chuvas. Estava com um clima muito seco nas zonas produtoras de trigo de inverno dos Estados Unidos, voltaram as chuvas nesta quarta-feira, isso foi um fator de pressão sobre os preços, o retorno à normalidade do clima para o desenvolvimento da safra americana. Outro fator foi os rumores com relação à possibilidade de um cessar-fogo, de uma trégua na guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso também influenciou vários mercados hoje, inclusive os mercados financeiros, e no trigo não foi diferente. Isso fez com que os preços do trigo voltassem a cair, até pela expectativa de que Rússia e Ucrânia possam voltar ao mercado na exportação do seu trigo. A Rússia, que é o maior exportador mundial de trigo, sempre é bom lembrar. E a expectativa até de um cessar-fogo foi outro fator que determinou esse comportamento também de queda, limite de baixo hoje. O trigo caiu no máximo permitido por um dia, 85 pontos lá na Bolsa de Chicago, 7,5%. O arroz acabou acompanhando os demais grãos, também fechou em queda hoje de 1,8%. Vamos para a Bolsa de Nova York. Bolsa de Nova York com algodão subindo hoje, 1 ponto percentual, uma recuperação em relação ao dia de ontem. Preocupação com o tempo seco no Texas. Texas que é o principal produtor de algodão nos Estados Unidos, lá no sul americano. Tempo seco, solo seco, isso aí possivelmente podendo afetar a produtividade da próxima safra americana. Além disso, expectativa de boas vendas semanais de algodão americano, conforme os dados que devem ser divulgados amanhã. Expectativa do mercado de uma melhora nas exportações americanas também foi outro fator que deu sustentação aos preços do algodão na Bolsa de Nova York nesta quarta-feira. Café arábica desabou hoje, caiu fortemente 3 pontos percentuais em Nova York. Uma recuperação técnica, houve queda nos últimos dias, quedas fortes inclusive, então hoje foi um dia de recuperação técnica conforme o jargão do mercado. A queda do petróleo também contribuiu para esse comportamento, assim como essa trégua esperada lá nas hostilidades entre Ucrânia e Rússia, tudo isso acabou influenciando positivamente aqui nos preços de algumas commodities, uma delas foi o café que vinha repercutindo negativamente a evolução da guerra na Ucrânia. Suco laranja também... açúcar fechou em queda hoje, 0,9%. E agora sim, vamos para o suco de laranja, esse sim fechou em alta hoje, 0,8%.
Cacau também subiu hoje, 0,4%. Aqui na nossa B3, Mercado Futuro do Boi Gordo, fechou em queda hoje, 0,5%, R$ 340,55 a arroba para o contrato futuro de abril, no encerramento do negócio desta quarta-feira. Muito bem, dito isso, tem ainda o mercado físico ainda. A gente já tem aqui o fechamento do mercado de soja hoje, preços variando aqui de região para região, mas com predominância de quedas hoje. Estou vendo aqui, Porto Rio Grande caiu R$ 2,00 para R$ 216 por saca, Paranaguá caiu de R$ 2,00 para R$ 206, no interior, no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, caiu R$ 1,00 para R$ 212 por saca, soja em Cascavel, no Paraná, caiu R$ 1,50 para R$ 202, Rondonópolis, no Mato Grosso, ficou estável em 180, Rio Verde, em Goiás, subiu R$ 1,00 para R$ 185 por saca, Dourados, Mato Grosso do Sul, fechou estável em R$ 194 por saca de 60 quilos. Acho que não temos ainda a decisão do Copom, mas tem a decisão do Banco Central americano. Diante do receio e todos esses impactos que a gente vem comentando, da guerra no leste europeu, impacto sobre a inflação que está crescendo nos Estados Unidos por conta da pandemia também, o Comitê de Política Monetária do Banco Central americano, o Federal Reserve, decidiu aumentar a taxa básica de juros deles em 0,25%, para o intervalo entre 0,25% a 0,5%, conforme a gente já antecipou e conforme comunicado divulgado pelo Federal Reserve nesta quarta-feira. Essa é a primeira elevação da taxa básica de juros dos Estados Unidos desde 2018, ou seja, desde muito antes do início da própria pandemia. E olha, a expectativa, como já antecipei, de novas elevações aqui, periódicas, agora, justamente para o sentido de dar uma segurada na inflação nos Estados Unidos. Muito bem, vamos em frente com as nossas informações. Nesta quarta-feira, a consultoria Safra de Mercado divulgou uma revisão das suas expectativas da produção brasileira de café para esse ano. Expectativa da consultoria, que normalmente aponta números um pouco superiores àqueles que a Conab utiliza para suas avaliações, embora as tendências sejam semelhantes, apontou aqui uma tendência de produção de café para esse ano, café arábica e conilon, total da produção brasileira para a safra nova, que está para começar agora, em 61,1 milhões de sacas, seria um aumento de 8% sobre a safra do ano passado, mas ainda 12% abaixo da safra maior que tivemos até agora, foi a safra 2020-2021, que foi recorde. Então, essa safra, e a gente sabe por quê, a café arábica, sobretudo, foi muito afetada pelo clima no ano passado. Geadas, que nós tivemos na metade do ano, das piores dos últimos anos, foi lá em julho do ano passado, e também o clima seco que predominou durante boa parte do ano passado, derrubou boa parte da safra de milho também, de outras culturas, e também afetou o café, principalmente o café arábico. E isso está aparecendo agora nos números desse ano, ou seja, apesar de um crescimento da produção, que é ano de ciclo alto do café, diferentemente do ano passado, mesmo assim vai ser uma safra abaixo da expectativa. O arábica, por exemplo, ficaria 23% abaixo da safra 2021, que foi a maior até agora. Ou seja, 11,4 milhões de sacas a menos, não é pouca coisa. Então, mesmo com o crescimento esperado, ainda é uma safra bem menor do que o seu potencial, que seria muito maior do que esse do arábica, o arábica com 38,8 milhões de sacas. Já o conilon não sofreu com o clima, expectativa até de uma safra recorde, pode chegar a 22,3 milhões de sacas, um crescimento de 3% sobre a safra do ano passado. Então, somando os dois, como eu antecipei, 61,1 milhões de sacas, a expectativa da consultoria Safra de Mercado para a produção de café desse ano, um crescimento de 8% sobre a safra anterior, embora 12% abaixo ainda da safra 2021 de café aqui no Brasil. Vamos em frente, que tem muita informação hoje. O PIB do agronegócio brasileiro, calculado pelo CPEA, em parceria com a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, cresceu 8,3% em 2021. No último trimestre de 2021, o PIB do agronegócio brasileiro chegou a cair em 2%, influenciado pela piora nos preços reais do setor, mas mesmo assim manteve o bom desempenho alcançado e a participação de 27% no PIB brasileiro, que é o maior índice desde 2004. Segundo pesquisadores do CPEA, os segmentos primário e de insumos
se destacaram em 2021 e destaque também para os segmentos de agroindústria e agroserviços. Vamos em frente. Olha, as entregas de... o governo federal publicou nesta quarta-feira a medida provisória 1104 de 2022, que altera a lei do agro e permite o uso dos fundos garantidores solidários em qualquer operação financeira ligada à atividade empresarial rural, inclusive aquelas realizadas no mercado de capitais. Uma alteração importante, portanto, na lei do agro. Fornece uma garantia complementar em operações de crédito agrícola e pecuário, criados por grupos de produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas e que tem como objetivo garantir o pagamento de débitos junto aos bancos. Pelo texto da MP, o fundo será formado por 2 tipos de cotas: primária, de responsabilidade dos devedores, e secundária, de responsabilidade do garantidor. Antes da MP, havia uma terceira cota, paga pelo credor dos produtores, em geral, bancos, que foi excluída da lei. O governo alega que as mudanças na regulamentação do fundo simplificam a sua constituição pelos produtores rurais e abrem a possibilidade de captação de recursos para o setor rural em outras fontes financeiras e não apenas nos bancos. Os impactos da guerra na Ucrânia podem aumentar ainda mais o preço do quilo do pão, por conta do aumento dos preços do trigo, conforme a gente vem acompanhando aqui no próprio programa. A Rússia, é bom lembrar, é o maior exportador de trigo do mundo e tem sido afetada economicamente pelo conflito com a Ucrânia, com as sanções determinadas pelos países do Ocidente, da Europa e também dos Estados Unidos. Rubens Barbosa, que é presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria do Trigo, falou sobre o atual cenário, lembrando sobre os impactos disso para o nosso consumidor também, não só para o produtor brasileiro, onde o impacto é positivo, com a melhora dos preços do trigo, mas também em termos de inflação e o impacto aqui nos preços, por exemplo, do próprio pão, das massas, por conta desse aumento que aparentemente veio para ficar. Uma palavra o embaixador Rubens Barbosa, que é presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria do Trigo, a ABTrigo. Com esse aumento significativo do preço do trigo no mercado internacional e no mercado interno brasileiro, isso vai ter um novo impacto sobre a indústria que vai comprar o trigo. Então, de alguma maneira, a indústria vai repassar uma pequena parte desse aumento para o produto final. Nós, da ABTrigo, nós não temos informação sobre qual será esse repasse, porque cada empresa terá sua própria estratégia para repassar uma parte do custo para o produto final, o trigo, né, que é a matéria-prima para a produção de pães, massas, bolos, biscoitos, essenciais na mesa dos brasileiros. A informação que a gente tem é que o plantio do trigo na Ucrânia foi suspenso, né? Então vai haver um prejuízo muito grande para a economia ucraniana pela falta de produto de exportação. E, no caso da Rússia, o trigo continua sendo plantado, né? Mas há restrições de embarques e busca de portos para saída do produto. Isso vai afetar, sobretudo, o mercado da África e o mercado do Oriente Médio, para onde são dirigidos, basicamente, as exportações tanto da Ucrânia quanto da Rússia. Esse ano, eu acho muito difícil que a Ucrânia possa exportar uma quantidade significativa de trigo para o mundo. Isso vai ter que ser encontrado em outras fontes de suprimento. Nós não podemos correr esse risco. Já tivemos esse problema no início da pandemia, agora estamos com esse problema do alto custo e de eventuais dificuldades por causa da guerra. Nós temos que corrigir essa vulnerabilidade. Isso está começando a ser feito. Quer dizer, o preço do trigo no mercado internacional está estimulando o plantio de trigo em áreas adicionais. Esse ano a gente já vai ter uma colheita, como no ano passado, mais elevada, acima de 7 milhões de toneladas.
E a Embrapa, junto com a Abitrigo, está conversando com o Ministério da Agricultura para que programas que diversifiquem as sementes, diversifiquem as áreas plantadas e saia do Rio Grande do Sul, do Paraná, e entre em outras áreas, como o norte do Cerrado, o Nordeste, propiciando um aumento significativo da produção interna, inclusive para exportação. Essa é uma boa expectativa e tem tudo para acontecer. As primeiras previsões que vêm surgindo no mercado por analistas especializados com relação à próxima safra brasileira de trigo estão apontando aqui um forte aumento na área de cultivo, pode chegar a 33%, por exemplo, especialmente no Rio Grande do Sul, numa área tradicional ainda, onde os produtores enfrentaram problemas com a safra de verão, a safra de soja, e procuram agora compensar isso plantando mais trigo, que está com preços excelentes para os produtores, embora ruins para os consumidores. Mas é uma notícia boa que lá na frente deve permitir aqui um barateamento do preço do trigo aqui e, consequentemente, dos produtos derivados, a partir do segundo semestre, quando se colhe a safra brasileira. E isso pode ser uma excelente oportunidade, essa alta dos preços internacionais, para que o Brasil chegue mais perto aqui da almejada autossuficiência e parar de depender de importações. É uma ótima oportunidade para se plantar trigo em todo o Brasil, não apenas no Sul, como ocorre atualmente. Muito bem, ainda estamos aguardando o anúncio da taxa Selic. O pessoal está indeciso lá no Banco Central, no reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, se aumenta em 1% ou aumenta um pouco mais que isso. Tudo está indicando que vai aumentar acima de 1%, justamente pela demora em acontecer o anúncio que já devia ter saído nesse momento. Bom, se em frente com as nossas notícias, olha, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu lançou nesta quarta-feira a Expo Zebu 2022, a maior feira do gado zebuíno brasileiro. A feira agora vai ser presencial esse ano e deve contar com muitas novidades, como a inauguração, por exemplo, do espaço ABCZ Mulher que está crescendo muito na exploração agropecuária e no agronegócio brasileiro. A Expo Zebu, uma das principais feiras de pecuária do Brasil, será realizada de forma presencial depois de 2 anos. A exposição vai acontecer entre os dias 30 de abril e 8 de maio, no Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais. Realmente vai ser uma feira 3 em 1. Existe uma sinergia muito grande nossa com os nossos diretores, colaboradores e órgão público, que deu condições para que a gente possa mostrar para o Brasil e para o mundo essa exposição que é a marca histórica do Zebu. Então, nós estamos muito entusiasmados, vamos receber de portas abertas todos os agropecuaristas e visitantes desse país. Presencial e virtual. O nosso virtual, que nos colocou nesses 2 anos de pandemia com visibilidade, ele vai continuar mais abrangente ainda, são 10 horas de programações. Então, vai ser um momento muito especial para que nós possamos realizar essa feira dentro das normalidades. As expectativas são as melhores possíveis. Atualmente, 50% dos colaboradores da ABCZ são mulheres. E atentos à força feminina para o setor, uma das novidades desta edição será a inauguração do ABCZ Mulher, um espaço exclusivo para as pecuaristas, que vai receber o nome da ministra Tereza Cristina. Além dessa inauguração, a feira também vai contar com novos espaços como a ABCZ TV, que promete levar muita interação para as provas e julgamentos, e a ABCZ Cozinha, onde os participantes poderão apresentar suas carnes e produtos derivados do leite. Realmente uma grande inovação no sentido de comunicar ao público todo esse trabalho que é feito, né, entre os elos da cadeia produtiva, tanto da carne quanto do leite. E a gente vai encerrar isso com chave de ouro, logo após o julgamento dos grandes campeões da Expo Zebu, no dia 7, a gente vai encerrar com o Zebu na Brasa. Durante o lançamento da feira, foi reforçado, com a presença de representantes do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da ABCZ, que todos os protocolos de saúde internacionais e nacionais serão respeitados durante o evento. Foi muito fácil criar um protocolo sanitário com a equipe da ABCZ, uma empresa tão organizada, uma instituição tão organizada, e fizemos isso com muito carinho, com muito cuidado, para que o público possa desfrutar desse evento que vai acontecer agora, a 87ª Expo Zebu,
com muita segurança. E estamos terminando o nosso programa sem que haja ainda uma decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, sobre a taxa básica de juros da economia brasileira, Selic, com expectativa de aumento, um aumento de pelo menos 1% em relação ao índice atual, passando de 10,75 para 11,75. Essa pelo menos é a expectativa. Mas pelo jeito há uma certa indecisão lá entre os membros do Copom, porque até agora, contrariamente ao que acontece normalmente em outras reuniões do Copom, acontecem quase a cada 45 dias, a demora está acima do normal, que pode indicar a possibilidade de alguma surpresa na elevação da taxa Selic nova, que entraria em vigor já a partir de amanhã. Nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor AgroMais desta quarta-feira. Boa noite e até amanhã. Consultor AgroMais.